Vejo o sol surgindo sobre a África hoje. Vejo o fogo. Vejo a glória. Vejo os raios do sol brilhando sobre o povo. Eles têm seu rosto. Vejo o povo africano, seus rostos voltados para o sol. Mas há uma glória. Mas nesta visão que vejo é azeite de oliva, há óleo. O óleo do Espírito Santo está escorrendo por seus rostos. Eles estão vestidos com trajes africanos, com aparência tribal, como contas. Há contas. Há vermelho nessas roupas, mas eles usam esses cocares. Mas enquanto olham para o sol, vejo um novo óleo escorrendo por seus rostos. E há uma glória em seus rostos. E não há nada ao redor, apenas terra e essas cabanas. Mas à medida que essa glória flui, há óleo caindo sobre seus rostos. Está os saturando, não apenas sobre eles, é como, sabe, quando você derrama óleo, ele se espalha. E a glória do Senhor virá sobre o povo africano. Eu os vejo. Eles estão pulando. Eles estão pulando. E eles estão estufando o peito. E eles estão pulando. E eles estão estufando o peito. Ufa! Uau! E eles estão fazendo barulho, estão pulando, estão estufando o peito, mas eles têm miçangas e tinta neles, mas há azeite escorrendo sobre eles. Ele não se esqueceu de você hoje, ele não se esqueceu de muitos. Bem, e quanto ao avivamento na África? Onde está o avivamento? Onde está a vinda do rei? Onde está o Senhor? Houve muita seca. Aqui. Há muita seca por aqui. E eu vejo a seca, mas eu ouço o som de muita chuva. Até mesmo lá embaixo, até o Congo, foi isso que ele acabou de dizer. Com grande perseguição. Com grande perseguição. Você vai ver, me estou contando milagres criativos. Você está por vir, isso vai ser uma onda. Ok, vou dizer exatamente como eu vejo as coisas. Uma onda virá, puxará a corrente e outra onda virá logo em seguida. Dos milagres criativos. Você está prestes a ver uma onda de glória sobre este mundo. Uma onda virá em ondas e parecerá que aquela está recuando, mas outra onda virá. Vejo isso na onda dessa glória. Eu vejo partes do corpo na onda. A onda vem e recua, mas antes mesmo de ter tempo de recuar, outra onda de glória chega. Mas nesta onda há olhos, ouvidos, mãos, pés, partes do corpo das minhas reservas estão vindo até você. E haverá milagres criativos fluindo na África. Haverá milagres criativos fluindo na América. Mas você verá isso à medida que se render a isso. E eu vejo uma onda do Espírito Santo, uma onda de glória fluindo na América do Sul. E eu vejo isso atingindo todos os lugares. E você verá a glória do Senhor. E a glória do Senhor. E a glória de o Senhor e a glória do Senhor, e eu lavarei isso sobre o povo, e eu lavarei isso sobre o povo, e haverá uma glória do Senhor, e eu lavarei isso sobre o povo, e parecerá uma lavagem, e parecerá um fluir, fluirá e fluirá e fluirá e fluirá e fluirá e fluirá e fluirá, e a glória 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 como você nunca viu antes a glória do Senhor. Eu ouço o Senhor dizendo. E será um fluxo. E eu vejo os olhos, vejo as orelhas e vejo os dedos dos pés. E agora entendo por que você estava acreditando. E estes vêm desses grandes silos. Pois estou esvaziando-as, já que não preciso delas aqui. Eu ouço isso e penso, que novidade você precisa ouvir? Ele disse, reservei para hoje, pois uma grande manifestação da minha presença se fará sobre o meu povo hoje. E eu esvaziarei as reservas, pois não há necessidade delas aqui. Pois é isso que eu chamo, e isso vai te atrair para perto. Pois é a minha bondade, ele diz, que os levará ao arrependimento. Pois é a minha bondade que passará por aqui. Será a minha bondade que vocês verão. Minha bondade e minha misericórdia.
algo que você não conquistou e algo que você não merecia. Pela glória, pela minha verdadeira glória, pela glória que é minha, pela glória. Eu ouço o som de abundante chuva, pois será a glória. A ele toda a glória. A ele toda a glória, pois estou esvaziando meus celeiros cheios. Eles estão despejando tudo, e eu vejo que virá nas ondas. Virá nas ondas, e uma onda de glória, e haverá tanto disso. Eu vejo braços negros, braços brancos, braços marrons, braços amarelos, milagres criativos, olhos azuis, olhos pretos, olhos castanhos, olhos verdes. Enquanto vocês andam na minha autoridade, curas de corações, curas de fígados, curas de intestinos. Eu vejo cólons novinhos em folha, pessoas que tiveram seu cólon removido. Você pode ter uma bolsa de colostomia. Ele vai restaurar o que o gafanhoto comeu, ele disse. E não haverá doentes entre vocês, ele diz. E assim como meus filhos de Israel, eles saíram sem nenhuma enfermidade. Eles saíram sem nenhuma doença. Vocês andarão do mesmo modo, será como uma sombra que toca. A glória, vocês terão que resisti-la. Mas este é um derramamento sobre a África, sobre a América do Sul, sobre a América. Saia, ele diz, América. Saia do pensamento natural. Você vai para. Se você resistir a isso, eu vejo a América, ok? Eu vejo a África. E está acontecendo como cerejas maduras caindo de uma árvore. Está acontecendo tanto no meio. Está acontecendo. Para as pessoas que simplesmente crerem, ele diz. Mas você chega ao ponto de como acha que deveria ser a América. E a América tenta bloquear isso como uma represa, porque é uma tradição dos homens. Saia do pensamento natural. Suba mais alto comigo, ele diz. Não seja uma represa. Seja um rio. Deixe-o fluir. Deixe o Espírito Santo fluir, ele disse. Deixe-o fluir como você pode na África. Deixe-o fluir. Não há tradição dos homens. Deixe-o fluir pela América do Sul. E eu vejo a glória do Senhor. Eu vejo as ondas. Eu vejo a onda. Eu vejo a onda. E antes que a onda consiga voltar, outra onda virá sobre ela. Pois estou esvaziando meus celeiros. E este é o grande final que ele tem para nós. O maior final de todos. Será a bondade dele manifestada sobre todos eles. Pois o maior final de todos. Ele disse, eu manifestarei minha bondade sobre todos. E a bondade e a misericórdia dele te seguirão por toda parte. Pois eu tenho os maiores tesouros para você. Não se acostume com o que ele está prestes a fazer. Não tome isso como algo garantido. Quando você ouvir falar de outra pessoa recebendo uma bênção, quando ouvir, sim, ouvimos sobre isso na semana passada. Tudo é precioso que você verá. Tudo é precioso para ele e para mim. Glória a Deus, pois é a bondade e a misericórdia dele. E isso é o que Kathryn Kuhlman desejava ver. Eu o ouvi dizer agora mesmo. Isso é o que Kathryn Kuhlman desejava ver e ela não viu a manifestação completa disso. É isso que vejo. Ela está diante de mim. E ela está assistindo na grande nuvem de testemunhas. Ela está assistindo. Eu a vejo, querida. Não é maravilhoso? Eu a vejo. Ela está vestindo a mesma roupa que usava na terra. É a mesma, com as mangas em sino. E ela está cuidando de tudo. E ela tem o dedo dela aí. É glorioso. Estou te dizendo. Vejo os dedos dela. Eu a vejo. Ela está olhando e está olhando para fora. Ela consegue ver e há uma glória. E o que é isso? Ela está ansiosa para ver o que está prestes a acontecer. Kathryn Kuhlman. Não é incrível que o Senhor me permita continuar dizendo que aqueles que nos precederam estão observando, aguardando esse glorioso derramamento? Kim Clement estava lá. Eu o observei da última vez e agora vejo Kathryn olhando para um portal. Ela está olhando por cima do ombro. É tipo, ok, deixa eu te contar o que eu vejo porque nenhum de vocês consegue ver. Ok, tem uma borda e é grama.
Catherine está sentada bem aqui, mas há uma parede e parece um poço. E na verdade, é como se fosse como se você visse uma tela de TV, mas não é. É água. Eu consigo ver um poço de água. E eles sobem e conseguem ver por cima disso, é um buraco redondo. É um portal. Mas ele mostra vislumbres do que está acontecendo em certas partes da Terra e eles conseguem ver através dele. E na verdade tem tijolos. Há tijolos construídos ao redor disso que parecem um poço de paralelepípedos. E Catherine está olhando por cima disso. Tem grama verde deste lado e ela está olhando para dentro disso. É como um cinema. Tipo, mas se você tocar pode interromper a água disso. Sabe quando você vê seu reflexo na água? E se você toca a água, ela some até que a água fique calma de novo. É assim. É um poço e você pode ver dentro dele. E eu posso ver o rosto dela. Olhando para isso. Ela está olhando e observando, antecipando o maior mover do Espírito de Deus que já vimos antes. Todos estão antecipando que os silos estão sendo esvaziados. Os silos estão sendo esvaziados. Estou te dizendo, eu vejo os silos. A hóstia angelical está esvaziando os silos agora mesmo. O Senhor disse, por que eu precisaria deles aqui? Eu os guardei para hoje. É agora. Ele os guardou para este último espetáculo. Este é o grande final. Quando você chegar aqui, eles estarão vazios. Você vai ver. Estenda a mão pela fé e receba. Foi isso que acabei de ouvi-lo dizer. Estenda a mão pela fé, com uma fé simples como a de uma criança, e receba. Não pense como um adulto. Pense como uma criança. Ele disse, venha a mim como uma criança. Estenda a mão com fé e receba, assim como uma criança receberia. Foi isso que eu ouvi o Senhor dizer. E eu vejo essas crianças, elas conseguem assimilar isso com tanta facilidade. Eles não têm dúvida nenhuma. A dúvida é ensinada devido às circunstâncias da vida, mas uma criança cresce em fé. Eles simplesmente acreditam. Vamos conseguir isso para você. Tudo bem, pai. Eles simplesmente confiam. Ele disse, venham a mim como as crianças viriam a vocês. Tipo, confiança. A decepção surge porque você os desaponta, sabe? Mas Deus está por perto. Eu te digo, venha a Deus como esta criança. Mas eu vejo a onda. Eu ouço a onda e ela virá na colina com a maior manifestação, esta graça. Bem, eu vejo pessoas vindo para Jesus. Lembre-se, até mesmo no que Jesus fez, ele não curou os salvos. Ele curou o pecador. É a bondade de Deus. Deus é quem leva os homens ao arrependimento. E é a bondade e misericórdia dele que vão fluir sobre mim. E eu vejo moedas de ouro e isso é interessante. Eu vejo essas moedas de ouro e elas estão caindo do céu. Elas estão caindo do céu. Eu vejo que isso representa finanças. Derramamento sobrenatural de finanças. Meu cálice transborda. Eu vejo plantas. Eu vejo sementes que você plantou. As sementes que você plantou finalmente se concretizarão. A colheita é abundante. As sementes que você plantou, sementes sacrificiais que você plantou, finalmente se concretizarão. Agora estou vendo a Ásia hoje. Estou vendo a Ásia. Estou sobre a Ásia. Acabei de ser levado da África. Estou na Ásia. E eu vejo a Coreia do Sul. Eu vejo a fronteira. Eu vejo Taiwan. Eu vejo toda a fronteira da China. E eu vejo uma onda de glória, assim como falei sobre a África, sobre a Ásia hoje. Eu vejo as ondas de curas e manifestações sobre a Ásia, pois eu não me esqueci dos meus asiáticos. E um grande mover da minha presença, um grande mover do Espírito sobre a Ásia. Sobre a América do Sul, sobre essas regiões, vocês verão isso. Sobre a Coreia do Sul, eu vejo a Coreia do Sul e ela está destacada diante de mim. A Coreia do Sul será um centro
Um grande pilar de avivamento surgirá da Coreia do Sul e se espalhará por toda a China, se espalhará por todo o Vietnã, se espalhará por toda a Ásia. E um grande mover de Deus brotará da Coreia do Sul, pois o povo coreano está intercedendo e orando. E esse grande avivamento nascerá da oração. Eu vejo uma grande rocha. Eu não sei por que vejo isso, mas sempre que você joga uma pedra na água, ela causa uma onda. E é isso que está surgindo da Coreia do Sul. Uma rocha do Espírito Santo. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi isso que ele acabou de dizer. Está sobre a Coreia do Sul. Eu vejo a Coreia do Sul. Mas à medida que isso acontece, uma onda da glória através da oração. Está indo para o Japão, está indo para a Coreia do Norte, está indo para Taiwan, está indo para todos os lugares. Mas, sabe, não vai só para um lado. Uma onda vai para todos os lados, assim, em todas as direções. É isso que está prestes a acontecer, amor. Já está aqui agora. Você só precisa acreditar. Estou te dizendo, eu vejo isso. E o que é interessante, à medida que isso acontece na Coreia do Sul, tem um efeito no Alasca. Tem um efeito no Havaí. Uma onda de tsunami da glória. É um ponto quente. E vai até se espalhar para a Rússia. Eu não sei. Isso seria a Rússia Oriental, certo? Está por toda essa região aqui. É como China, Rússia e Coreia do Norte. Mas afeta toda essa área ali. Está afetando. É como se fosse, isso é a glória. É como se estivesse, está nascendo. Alimentado pela oração, impulsionado pelo Espírito, incendiado com a sua glória. Isso mesmo. E isso vai fluir para lá. Vai fluir no caminho da presença do Senhor. Não estou dizendo, mas para, eu não entendo. Não é interessante? É como se isso mostrasse a influência. É tão denso. Eu consigo ver através disso. Eu vejo fogo. Eu vejo a Coreia do Sul. Vejo que a glória do Senhor é tão densa que parece formar paredes. Está saturado. É uma glória que satura e impregna toda a Ásia. E é como se, ao olhar através dela, você pudesse enxergar através da glória. É quase como se tudo fosse tão brilhante que você pudesse caminhar dentro da glória do Senhor. Enquanto eu olho através dele, mas sabe, se fosse muito, muito fino, você conseguiria andar do outro lado. Quando você entra nessa glória, ela é densa e você pode permanecer nela. Você pode permanecer nela. É quase como se você estivesse derramando aquele óleo novamente. Eu não sei como descrever de outra forma o que estou vendo. É uma dimensão. É como se eu visse pessoas deitadas, prostradas por todo o chão. É como um... E alguns deles, eles ficaram deitados na glória por dias. Sabe como é? Você pode cair na glória e a glória está sobre você e você se levanta logo em seguida, mas estou falando de quando é tão pesada, a glória do Senhor é tão pesada que eles ficam prostrados por um dia, 2 dias, ficam como se estivessem fora de si. Você é envolvido pela glória, você é envolvido pela presença, você diz, bem, você não precisa comer nem beber, você está na glória, é a glória de que estou falando. Nós ainda não experimentamos o que estamos prestes a experimentar com a glória do Senhor e a bondade de Deus que leva o homem ao arrependimento. Isso vai te transformar de dentro para fora. Glória, explosão, glória, que tipo de glória é essa para você? Será o peso de Deus. E eu disse, volte para Brownsville. Não sei, eu não estava em Brownsville. Eu não fiz isso. Mas para aqueles que tiveram a oportunidade de vivenciar Brownsville, ele disse que foi uma experiência marcante. Uma sensação de peso, mas ele disse, multiplique por 10. Foi isso que ele acabou de dizer. Uau! Isso é enorme, isso é. Às vezes vejo 10. Pegue o que aconteceu em Brownsville e multiplique por 10. Você nunca vivenciou o que está prestes a acontecer. Nenhum de nós.
Como é que as pessoas vão conseguir andar? Eles não vão. Eles simplesmente vão sair rastejando das grades. Eles vão sair rastejando de certos lugares. E a doença vai se espalhar a partir desses pontos. São lugares de glória. Uma delas será no Tennessee. Eu vejo Perry. Cleveland. Onde fica isso? Está lá embaixo. Fica mesmo na fronteira. Estou dizendo que haverá uma glória. Vejo um lugar maravilhoso bem ali. É onde fica a igreja Harvest, onde Billy vai. Ali existe um lugar glorioso. E assim por diante haveria uma na igreja da sua presença com o pastor John Kilpatrick. São novamente locais de grande prestígio. Ele diz, vou fazer algo grandioso com eles. Olhe para isso. Eu vejo John Kilpatrick, eu vejo Perry, eu vejo. Será na igreja dele, na igreja do John Kilpatrick, amor. Eu vejo John Kilpatrick, vejo a glória sobre John Kilpatrick novamente. Há coisas que estão sendo trabalhadas nele. Ele está reacendendo o avivamento dentro dele. Vejo um cultivo que aconteceu em John. Pastor John, vejo um culto. Há um, sabe como quando você bate um creme de leite, como se estivesse batendo, há uma agitação dentro dele. Ele está mexendo isso dentro dele novamente. E é um cultivo dentro do pastor John K. Patrick, como uma agitação, uma batida, como um creme de leite sendo batido, como quando você tem uma tigela grande mas está dentro dele, ele disse que está girando isso. Sabe quando você vê aqueles antigos Ford modelo T e você precisa girar a manivela? O antigo Ford modelo T, você precisa girar a manivela para ligá-lo novamente. E há um recomeço dentro dele novamente. Avivando a chama, mas sua juventude é renovada como a da águia, e eu vou lhe dar uma fonte da juventude para terminar a corrida. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Eu vou terminar o que comecei nele, e eu vou agitar, e 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 vou agitar um novo avivamento em John Kilpatrick novamente. Eu vou agitar nele novamente. E vai ser um açoite de pé, um açoite, uma agitação, uma agitação. Eu estou lidando com ele. E eu vou dar a ele algo novo. Eu vou dar a ele uma unção nova, novamente. Eu posso ver o pastor John Kilpatrick. E ele vai dar a ele um fogo novo sobre ele. E ele vai dar a ele como as águias. Uma unção nova. Uma nova. E ele está lidando com o peso dele. Ele vai lidar com o peso dele e com o coração dele. Limpando as artérias dele. Limpando o dele. E você vai ver a glória. Limpo. E ele vai ter mais energia do que jamais teve antes, diz o Senhor. Eu vou dar a ele uma fonte da juventude dentro do seu sangue e vou limpar as artérias dele. Porque há algumas coisas acontecendo aqui. Eu vejo isso, há uma limpeza de placas nas artérias dele. E quero dizer, ele vai ter, por causa desse novo fluxo sanguíneo, porque há colesterol, há algo acontecendo. Ele disse, eu vou dar a ele um novo começo. E ele vai se sentir mais jovem do que nunca, pois ele tem se sentido cansado. E ele vai dar a ele um novo fogo fresco do Espírito Santo em seu sangue. E isso está acontecendo agora mesmo enquanto falamos. Um novo fogo fresco sobre o sangue de John Kilpatrick. Sobre as artérias dele, seu pescoço, seu sangue e o fluxo. E ele vai ter mais energia do que jamais teve. E ele vai viver muito e terminar forte. Ele verá a vinda do Senhor. Eu ouço o Senhor dizendo que ele não vai para casa agora. Ele vai viver muito e terminar forte em sua velhice. Este é o período de tempo, e ele vai fazer isso junto com esses generais mais velhos. Eu vejo isso tão claramente. Estou olhando para ele e é como, sabe quando você vê seu corpo e ao passar vê o sangue, as veias, a glória passando pelas veias dele agora. A glória passando pelas veias e pelo coração dele. A glória passando por todas as artérias dele. A glória passando pelas pernas dele. Ele precisa de força nas pernas. Está nos joelhos dele. Vai haver força nos joelhos dele. Vejo força nas panturrilhas dele. Vejo força nas coxas dele para que ele possa ficar de pé e pregar por mais tempo. Pois esses cultos vão durar mais e ele vai precisar de pernas mais fortes.
Ele está renovando as pernas dele. Ele está renovando tudo isso de que estou falando é o Espírito Santo e fogo passando pelo corpo dele. E ele simplesmente recebe isso. E isso também vai passar pela esposa dele. Eles vão agir como se fossem jovens, vão ficar correndo um atrás do outro pela casa, como se fossem crianças novas. Sabe do que estou falando? Tipo, ei, estou me sentindo bem hoje. Sobre a juventude, mas ele disse que a glória sustentou Moisés e a glória vai sustentar meus anciãos hoje. Foi isso que o Senhor acabou de dizer. A glória vai sustentar os anciãos como eu sustentei Moisés. O corpo dele não envelheceu. Ele não se apagou, os olhos dele não se apagaram, nada, porque a glória estava sobre Moisés. Você entende? E foi isso que ele disse. Eu vou fazer isso com meus anciãos. Eu preciso deles. Pioneiros da fé. Foi isso que o Senhor acabou de dizer. Agora, alguns deles não querem se render a isso e vão para casa. Mas há alguns que eu preciso como figura-chave para o que está por vir. Eles já viveram isso uma vez, mas saberão o que fazer novamente. Mas eu vou dar a eles uma nova mentalidade em relação a isso. Os erros que cometeram no passado não repetirão. Foi isso que o Senhor acabou de dizer. Eles não vão repetir os erros que cometeram no passado. Mas venha com uma visão renovada, uma perspectiva diferente sobre o que estou prestes a fazer. E ele vai visitar as ilhas e todo o Havaí. Todas as ilhas resplandecem com a glória. Existem igrejas importantes no Havaí. Honolulu. Existe uma igreja importante em Honolulu. O Senhor está prestes a te visitar, disse o Senhor. Estou prestes a te visitar. Vejo uma igreja importante em Honolulu. Estou prestes a te visitar. E haverá rostos novos. Estou lhe dizendo, estou vendo isso de novo. Novos rostos surgindo na Austrália. Jovens. Não muito, eles têm por volta de 25, 30 anos. Novos rostos surgirão com um fervor como o de Davi e se espalharão por toda a Austrália, formando uma mega igreja que rapidamente reunirá pessoas impulsionadas pelo avivamento. Eu diria até que eles vão usar o prédio da Hillsong, eu não sei. Vai surgir uma adoração renovada vinda da Austrália. Adoração renovada, presença renovada, fragrância renovada vinda da Austrália. Novas canções, nova adoração surgirão da Austrália e vão se espalhar assim. Parece uma flor e está se espalhando assim, e está surgindo dessa flor. É um lírio e ele tem pistilos, aqueles pistilos de flor, e o som está saindo desse lírio. E o lírio tem rosa. Ele tem tons escuros, profundos, cores profundas de roxos lindos e cores escuras. E tem tons de rosa. E há 2 caules, e há laranja no topo desses caules. Mas o som está saindo desse lírio. E eu não entendo isso, mas é interessante. Porque eu vejo notas musicais saindo dessa flor. Parece que tem estado tão seco lá embaixo. E isso já está lá há tanto tempo. E já faz muito tempo. Houve um fogo novo, mas o Senhor fez uma grande avivamento vindo para a Austrália. Uma grande presença, uma grande fragrância, uma fragrância. Você vê a flor? Uma fragrância de adoração. Uma fragrância vai subir da adoração que vem da Austrália. Um aroma doce. Vai ter um cheiro doce à minha frente. Foi isso que ele disse. Uma doçura emanará desta flor e um doce aroma, uma doce fragrância diante de mim, diz o Espírito do Senhor. Vai surgir daquela florzinha. Vejo uma garota loira. Ela é uma menina jovem. Ela provavelmente tem 15 anos. Em algum lugar por ali. Talvez de 15 a 19 anos. Em algum lugar por ali. Ela vai chegar com uma música muito importante. Ela é uma garota de cabelo loiro. Loiro acinzentado. Loiro areia. Ela vai. Tem uma garota. E não estou tentando falar sobre o peso dela. Mas ela não é muito magra. Mas essa garota, há algo muito importante sobre ela. Ela vai compor uma música. É uma música celestial vindo dessa garota.
Vejo uma garota. Essa garota vai compor uma música na Austrália. Fiquem atentos a esse jovem mundo. Ela vai lançar uma nova música. Vai entrar nas paradas de sucesso. Será uma fragrância linda vinda dela. Ela vai ouvir isso do céu. É em parte como, sabe? Como quando você pode realmente fazer upload de algo no seu celular. É um upload, um novo upload, diz o Senhor. Um novo upload. Um novo upload virá para essa garota, e ela trará adoração celestial, e será uma fragrância para mim. É uma fragrância como a desta flor. Eu consigo até ver onde ela mora. Eu consigo ver onde ela mora. Eu consigo ver onde ela mora na Austrália. Ele colocou uma seta no mapa e diz que ela mora bem aqui. Orem por essa região. Orem por ela. Eu vejo isso. Há uma glória sobre essa jovem garota, pois um grande avivamento virá. Foi isso que ele acabou de dizer. Ele disse: um grande avivamento virá, e a vinda do meu filho. Agora ele destacou o Canadá. E ideias criativas virão. E eu vejo ideias criativas chegando para pessoas no Canadá. Onde parece que as finanças estão secando, vocês serão um centro de distribuição de ideias criativas. E eu vejo um poço de avivamento, dinheiro. Flo, você vai ajudar. Ajude a manter o fluxo de dinheiro, pois há problemas financeiros no horizonte para o Canadá. Grandes dificuldades financeiras estão por vir, mas Deus te sustentará. Há, por exemplo, ideias criativas como as de Joseph, que estão surgindo e envolvem tecnologia. Ouvi o Senhor dizer que é com a tecnologia, é com a nova forma de tecnologia. Lembra do que eu disse sobre Dom Júnior? E Eric? Uma duplicação, uma triplicação da riqueza dos Trumps. Eu vejo os índios americanos. Vejo um grande renascimento a caminho no Arizona. No Arizona, em relação aos índios americanos. É como uma terra tribal, é como uma tribo. Pude ver que estava sobre o México. Novo México sobre o Arizona. Uma mudança importante com os indígenas americanos. A água vaza até para o Colorado. Vejo tudo como se estivesse concentrado num canto. E a glória do Senhor. E a glória do Senhor. Eu o ouço dizer isso novamente. E a glória do Senhor. E a glória do Senhor. A maravilhosa glória do Senhor. E a glória do Senhor. E a glória do Senhor que resplandece sobre todos nós. Sobre os índios americanos. E isso se espalhará por Oklahoma, entre os índios americanos. E um grande renascimento acontecerá entre os índios americanos. Ah, com certeza. Elas têm um certo charme. Os Cherokee, os Choctaw, glória a Deus. Gente, isso está maravilhoso esta noite. Isso é maravilhoso o que Jesus está fazendo. Obrigado, Senhor. E isso vai acontecer em toda a Inglaterra. Isso vai se espalhar por toda essa Inglaterra. Eu vi a Inglaterra e ele disse: não me esqueci da Inglaterra. Haverá um grande renascimento, inclusive na Inglaterra. Será um grande renascimento. Grande renascimento. Ele disse: bem, isso está em todo lugar. Sim. Esse é exatamente o ponto. E isso está por toda parte. Em todo o Oriente Médio. Em todo o tempo. Estou te dizendo mesmo. Estou dizendo a todos vocês. Um abalo. Eu vejo isso de novo. Todos aqueles templos com macacos em cima. Eles vão tremer. Está vindo um grande terremoto. E os templos na Índia, um sinal. Um sinal. O Senhor disse: um sinal virá. E os templos serão abalados com deuses falsos e ídolos falsos. E haverá um abalo como sinal de que um grande mover da minha presença está vindo para esta região. Um abalo. Virá, e esses templos falsos e deuses falsos se tornarão como pó. Eles vão cair. Os epicentros estarão sobre essas áreas. Glória a Deus sobre essas áreas. Estou te dizendo, deuses falsos, ídolos falsos vão cair. Será um sinal. Fique atento a isso. Fiquem atentos a isso, diz o Senhor. Pois estou derrubando deuses falsos e ídolos falsos. Ele disse: Brandon, agora eles não podem dizer que você sempre traz palavras negativas, filho. Ele é tão engraçado. Eu te amo.
O Senhor é tão engraçado. Ele disse: Agora eles não podem dizer. Ele riu. Ele disse que eles não podem dizer que você traz palavras negativas. Foi isso que ele acabou de me dizer. É tão engraçado. Não importa se disserem, Senhor. Ele é tão engraçado. Eu também amo o jeito que ele disse isso. O tom de voz dele era agradável. Eu realmente te amo. Você é tão amigo para mim. Ele é um amigo tão especial. Obrigado. Estou tão animado que nascemos para um tempo como este, amor. Estou animado pelo John Kilpatrick. Isso foi legal. É muito bacana que ele vá fazer isso por ele. Fico imaginando o que ele está sentindo agora. Se ele está em casa agora, está dormindo, ele sente a glória. Porque eu vi isso acontecendo agora, ele está sendo renovado. No domingo, ele vai estar como um homem novo. Vocês terão um pastor novinho em folha. Ele vai estar correndo por aquela igreja. Estou te dizendo, a glória do Senhor está restaurando ele. E o mesmo com o Perry. Haverá coisas que ele está tratando com esses homens, mas isso vai se espalhar. Eu vejo isso. Perry vai se tornar assim e há outra pessoa surgindo ao lado dele. E essa é muito mais jovem, porque vai acontecer tanto com 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não vai ser só uma pessoa. Vai haver outra pessoa. E mais o Senhor vai, por algum motivo, para cá em Daphne. Ele vai usá-lo principalmente o tempo todo. John vai estar lá o tempo todo. Às vezes ele vai estar sentado ali. Consigo vê-lo sentado na plataforma e ele vai apenas se recostar e a glória estará no culto. Tipo, eu só vejo ele sentado ali. Nesta visão agora eu vejo isso. Ele está apenas sentado na plataforma e a glória do Senhor está ali e o peso da presença. Há algumas pessoas rindo, há algumas pessoas chorando, há alguns se derramando em lágrimas diante do Senhor. Mas há uma presença gloriosa e ninguém se move nesse lugar. Ele está apenas sentado ali. Ele não precisa dizer nada. A glória simplesmente está ali. Isso é incrível. Acabei de ver isso de novo para este pastor, e ele vai aparecer na Califórnia e haverá uma grande onda vermelha, um grande, grande mover da minha presença na Califórnia. Ele não se esqueceu da Califórnia, de toda a costa. E eu estou te dizendo, um mover de Deus vai abalar Hollywood. Vai abalar até Portland, Oregon. Vai haver um grande mover de Deus mais uma vez. Porque eu fiz isso com o John G. Lago, e vem aí uma nova novidade. Vejo uma nova chegando. O que é? É como um sopro de ar fresco sobre o velho, preparando o terreno para o que está prestes a acontecer com o novo. Referente a um novo, como um John G. Era do Lago e Portland, Oregon, toda essa área. Uma ótima jogada. E os liberais vão reclamar. Os maus, eles vão reclamar, mas não poderão impedir o que Deus está prestes a fazer. E não faltará a minha glória sobre você. Foi isso que o Senhor acabou de dizer. Glória a Deus. Senhor, há mais alguma coisa? Ele disse: Eu guardei o melhor para o final e tenho grandes coisas reservadas. Foi isso que ele fez. Ele disse: Eu tenho grandes coisas reservadas, Brennan. Eu tenho grandes coisas reservadas para a igreja. Eu tenho grandes coisas para a igreja. Elas estão chegando com tudo. Tenha paciência. Tenha paciência com os bebês. Eles estão chegando. Tenha paciência com meus bebês. Pois eu fui paciente com você. Eles estão chegando. É a bondade de Deus que os levará ao arrependimento. Você vai ver isso. Pois este será o maior mover da minha presença mais uma vez. Ele está esvaziando os silos.